Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Brasil vence a Colômbia e Gerson se lesiona e deixa campo desolado. BAP faz pedido em comum para a torcida do Flamengo e prevê 1,5 bilhão de reais em receitas para 2025. Presidente do Flamengo revela quanto o Everton da Inglaterra deve pagar por Alcaraz. Hoje tem Flamengo Sub-20 contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O meia Gerson se machucou no primeiro tempo contra a Colômbia e deixou o campo desolado depois de ser substituído. Ele já havia se queixado de dores no início da partida, mas depois desabou no gramado sentindo dores na coxa esquerda. O Dorival Júnior colocou o Joelinton na sua vaga. O jogador do Flamengo saiu de campo desolado, lamentando muito a sua lesão. Saiu de campo andando, mas com muitas dores. O repórter Carlos Gil, da TV Globo, já havia informado que o Gerson havia sentido dores na região durante a partida. Depois de um passe no campo de ataque, sendo marcado por Lerma, ele caiu no gramado e pediu logo a sua substituição. A seleção brasileira já perdeu Bruno Guimarães para a próxima partida contra a Argentina na terça-feira que vem. O volante do Newcastle está fora por suspensão. Por outro lado, o nosso Wesley entrou muito bem, obrigado, entrou ligadão na sua estreia pela seleção brasileira. Além de firme na marcação, ofereceu mais opções ofensivas, deu cruzamento perigoso e fez boa jogada individual, servindo o Joelinton e ganhou nota 8,1 da galera, sendo considerado o melhor do time. Já o Léo Ortiz entrou no finalzinho e não teve nota. O Brasil não jogou bem, mas fez o seu dever de casa e venceu a Colômbia por 2-1 na noite dessa quinta-feira, lá no Mané Garrincha, em Brasília, lotado, 70 mil pessoas. O Vini Júnior garantiu a vitória com um gol aos 53 minutos do segundo tempo e impediu que as vaias do intervalo se repetissem no final. Rafinha e o colombiano Luiz Dias marcaram os outros gols da partida. A vitória faz o Brasil dormir na vice-liderança das eliminatórias com 21 pontos, 4 atrás da líder Argentina. Para manter a posição, os brasileiros precisam secar o Uruguai, que tem 20 pontos e enfrenta a Argentina, e o Equador tem 19 e vai jogar contra a Venezuela. Os dois jogos são hoje. Já a Colômbia caiu para o 6º lugar com 19 pontos. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando vai visitar a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21 horas, horário de Brasília. A Colômbia, por sua vez, no mesmo dia e horário, recebe o Paraguai no Estádio Metropolitano de Barranquilla. Recém-campeão da Libertadores Sub-20, o Flamengo vai estrear hoje no Brasileirão da categoria com reforços. Lohan e Wallace Ian foram relacionados pelo técnico Kleber dos Santos para esse jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. O Kleber dos Santos também é novidade, né? Apesar dele ter comandado o time na conquista da Libertadores, ele não deve ficar no Sub-20 do Flamengo, porque o Mengão já acertou a contratação do técnico português Nuno Campos para comandar aí a categoria, e ele já está no Rio, mas ainda não foi oficializado pelo clube. O Kleber também não foi comunicado sobre o seu futuro. Especula-se nos bastidores que ele vai assumir o Sub-20B. A equipe terá 4 desfalques por questões médicas. O goleiro Lucas Furtado, devido à luxação no dedo anelar da mão esquerda. O zagueiro Iago, que está se recuperando de uma entorse no tornozelo direito. O lateral esquerdo Carbone, com estiramento do adutor direito. E o atacante Felipe Tereza, com lesão no bíceps femoral direito, sofrida no primeiro tempo da final da Libertadores. Esse jogo de hoje é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola vai rolar a partir das 15 horas, horário de Brasília, no CT do Caju, em Curitiba. Esse jogo vai ter a transmissão do Sport TV em TV paga. O Flamengo já conquistou o Brasileirão Sub-20 2 vezes, em 2019 e 2023.
O assunto Jorginho virou tema de reunião no Conselho Deliberativo do Flamengo, que aconteceu nessa quinta-feira na Gávea. O presidente do Mengão, Luiz Eduardo Batista, o BAP, fez um pedido incomum aos torcedores relacionado à contratação do meio-campista Jorginho. Peço aos senhores que têm fé que rezem para a mulher do Jorginho gostar do Rio de Janeiro, declarou lá, em tom de brincadeira, o BAP em reunião na sede social do Flamengo nessa quinta-feira. Importante frisar que o volante do Arsenal chegou à cidade maravilhosa na quarta-feira para aproveitar a folga no período da data FIFA, inclusive conheceu o Ninho do Urubu. A estadia no Rio de Janeiro será crucial para o Jorginho definir o futuro da sua carreira. Isso porque o maior empecilho na negociação com o Flamengo atualmente é conseguir convencer a esposa Catherine Harding, que é irlandesa, a vir morar aqui no Brasil. Diante dessa situação, o Flamengo fica no aguardo para saber qual vai ser a definição do Jorginho. Na visão do rubro-negro, a proposta e a decisão estão nas mãos do jogador. Enquanto isso, o mais querido só fica no aguardo da resposta final do atleta. Dessa forma, caso aceite e dê o seu ok, a tendência é de que o Jorginho já assine um pré-contrato com o Flamengo. Diante disso, ao término do vínculo com o Arsenal, o volante de 33 anos se apresentaria ao rubro-negro para atuar no Super Mundial de Clubes, que vai acontecer entre os meses de junho e julho desse ano lá nos Estados Unidos. Aspas, eu acho que o Alcaraz vai ser comprado por algum time da Inglaterra. Então, o que pese ele não cumprir todas aquelas obrigações, eu acho que dificilmente ele será vendido por menos de 18 milhões de libras ou por 20 milhões de euros, que é a mesma coisa. A acontecer uma venda dessas, isso é líquido, é isso que nós queremos, é dinheiro que vai entrar maior, disse lá o presidente. O BAP respondia a questionamentos de um sócio sobre as estimativas para o Flamengo fechar o ano com um caixa positivo, já que registrou déficit em 2024 e começou o ano com problemas de fluxo de caixa. O BAP garante que não vai aceitar qualquer oferta, mas admite que deve negociar sim jogadores. Eu acredito que algumas vendas serão inevitáveis, mas eu não vou vender nenhum jogador. Com essas mudanças que fizemos, eu não vou queimar patrimônio do clube por uma questão de caixa. E no ano de juros altos, eu acho que isso é uma vantagem, porque poder não vender na Bacia das Almas a algum atleta, então eu acredito que a gente possa ter surpresas positivas nesse ano sim, explicou lá o presidente. Uma dessas negociações, ainda que não tenha citado o nome do jogador, é o Wesley. O Flamengo espera receber 40 milhões de euros ou mais negociando o lateral direito de 21 anos com o futebol europeu. Dessa forma, o presidente afirma estar muito otimista para o futuro financeiro do clube. Para isso, a gente tem que fazer uma venda de um atleta importante e que a gente acredita que ela possa vir depois do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Então, eu estou muito otimista. Eu acho que se tudo der errado, ainda assim a gente zera o nosso caixa, mas a gente não fica virado. Se tudo der errado, esse ano vai ser legal. Para mim, quem começou o ano achando que ia ficar 300 dias debaixo d'água, acho muito positivo, me sinto muito otimista, finalizou lá o BAP. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. A diretoria do Flamengo expôs detalhes financeiros do clube durante a reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu nessa quinta-feira, dia 20, a famosa ontem. Entre os diversos assuntos, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, detalhou quanto o clube tem a receber por jogadores vendidos para outros clubes e que ainda não foram pagos. Além do Thiago Maia com o Internacional, caso que ficou em evidência nas últimas semanas, o rubro-negro ainda tem 5,9 milhões de euros, 35,9 milhões de reais a receber de clubes portugueses. Valores referentes a negócios do Gabriel Noga e Everton do Leixões, André Luiz e Igor Jesus, Estrela Amadora.
A tabela apresentada pelo Flamengo aponta 4 milhões de euros em aberto por Thiago Maia, já que foi o valor acordado para a transferência do volante no meio de 2024. Mas a venda foi parcelada em 10 vezes e a atual dívida do clube gaúcho é de 700 mil euros pelo atraso em 3 parcelas. Ou seja, o Flamengo tem 9,92 milhões de euros, 60,5 milhões de reais, a receber pela negociação desses jogadores, dos quais 6,62 milhões de euros, 40,3 milhões de reais, já deveriam ter sido pagos e configuram como dívidas ativas. O Flamengo também informa que está em disputa judicial com a Almeria da Espanha por 1,58 milhão de euros, 9,6 milhões de reais, referente ao pagamento de impostos na venda do Lázaro. Desse valor, a diretoria destaca que não foram feitas cobranças pela gestão anterior por 56,2 milhões de reais desse valor. O Flamengo acionou os times inadimplentes na FIFA e, para evitar novos casos, passa a aceitar negócios apenas à vista ou com garantias bancárias consideradas de primeira linha. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, fez uma apresentação de cerca de 2 horas e meia durante a reunião com o Conselho Deliberativo do Flamengo na noite dessa quinta-feira. Foram expostas as informações levantadas nos primeiros quase 80 dias da sua gestão. O encontro preparou o terreno para 2 reuniões importantes que vão acontecer em abril, onde o Conselho Deliberativo vai se reunir para aprovar as contas de 2024 e também o novo orçamento de 2025, com mudanças feitas pela diretoria eleita, com uma diferença de 55 milhões de reais. A projeção inicial do BAP é de receita recorde, acima de 1,5 bilhão de reais e superávit de 180 milhões de reais. Sobre os números de 2024, o GE publicou mais cedo que o BAP apresentaria um déficit na casa dos 70 milhões de reais. O valor foi considerado a partir das receitas orçadas e realizadas pelo clube em 2024 e havia sido previsto um superávit de 71 milhões de reais, mas o clube teve um déficit de 1 milhão de reais. Segundo a apresentação, foi dessa forma que a gestão chegou ao diagnóstico negativo de 72 milhões de reais. O presidente também apresentou aos sócios o valor encontrado no caixa do Flamengo e destacou a diferença dos números de janeiro de 2024 para 2025, janeiro. 1º de janeiro de 2024, 234 milhões. 19 de dezembro, 32 milhões. 31 de dezembro, 69,9 milhões. Ao explicar como encontrou o caixa do Flamengo, o BAP disse que a previsão da diretoria passada em novembro de 2024 era de 3,3 milhões de fluxo de caixa. Ainda segundo o presidente, o número aumentou para 66,5 milhões com ações de recuperação no fim do ano, como renegociações de vencimentos de curto prazo feitas pela nova gestão. E com isso, o clube começou 2025 com 69,8 milhões de reais na conta. A dívida líquida aumentou de 48 milhões para 346 milhões. Segundo o BAP, 243 milhões são referentes ao segundo semestre, como a compra do terreno do gasômetro para a construção do estádio e o investimento em jogadores como o Carlos Alcaraz e o Plata. O balanço completo de 2024 vai ser apresentado para votação até o final do mês. Durante 11 semestres, a gente vendia para comprar, o que eu acho correto. No final do ano passado, a gente inverteu essa situação. Isso está se refletindo no nosso balanço. Tem que vender antes de comprar, disse lá o BAP durante a sua apresentação. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!